Graça e paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o evangelista Vítor Garcia e é para mim um privilégio estar a fazer o Semente de Vida podcast. Eu quero agradecer todos aqueles que têm escutado este podcast e que têm compartilhado com amigos e pessoas carenciadas de ouvir o Evangelho de Cristo. Nesta tarde eu quero ministrar a palavra de Deus, que eu creio de todo o meu coração, que vai preencher a sua vida e vai responder a muitas perguntas. Talvez você, quando observa a palavra de Deus, há alguns aspectos da palavra que não consegue compreender ou tem mais dificuldade, e eu creio que hoje nós iremos falar sobre um tema que vai abençoar a sua vida. A graça e a misericórdia de Jesus Cristo para com a vida de todos aqueles que têm um coração sincero e uma necessidade. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, da palavra de Deus, nós nos aproximamos de Deus. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. A palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro onde você o lê na presença do seu Criador. Sabe porquê? Porque o Espírito de Deus abençoa todos aqueles que o buscam em verdade. Porque o Espírito Santo dá testemunho da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está consigo. Quando você lê a palavra de Deus, Deus se faz presente. Quando você lê a palavra de Deus, você tem comunhão e a presença de Deus sobre si. Sabe porquê? Porque quando você lê a palavra de Deus, é Deus no seu coração a falar consigo. Hoje é o dia para você fazer essa decisão de conhecer a Jesus, de ler a Bíblia. Talvez você me possa dizer, evangelista, eu tenho uma Bíblia há tantos anos em minha casa, nunca abri a Bíblia. Eu acho que posso não entender. Eu lanço-lhe um desafio hoje. Abra a Bíblia, comece a ler. Pode começar a ler pelo Evangelho de João. Você vai ver a palavra de Deus que vai impactar a sua vida. Quando você entende que Jesus é a expressão de Deus, Jesus é Deus feito carne. Quando você entende que Jesus é a vida de Deus a ser comunicada aos homens, preste atenção ao que eu lhe vou dizer. Jesus é a vida de Deus a ser comunicada aos homens. Jesus é a sabedoria de Deus a ser comunicada aos homens. Jesus é o plano de Deus a ser comunicado aos homens. Mas Jesus era o olhar de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus pela humanidade. Porque Jesus é Deus. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Religiões tentam explicar Deus. Deus explica na sua palavra. Religiões costumam dizer que você tem que mudar de fora, tem que mudar, começar a mudar o seu exterior, porque isso vai afetar o seu interior. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. O homem não tem poder de se alterar a ele próprio. O homem não tem esse poder. O homem só se altera a ele próprio com o auxílio de Deus, com o cuidado de Deus, com a operação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Entenda isso. Cristianismo, viver uma vida com Deus, uma vida com Cristo, começa primeiramente em si, no seu coração, na sua alma, nos seus pensamentos. Cristianismo é vida com Deus, é aliança com Deus, é comunhão com Deus. E cristianismo, depois desta comunhão com Deus, tudo aquilo que você quer é expressar Deus a tudo o que está ao seu redor. Sabe uma coisa? O plano de Deus é individual para cada um de nós. E todos nós, eu posso lhe dizer isto no Semente de Vida podcast, eu vou-lhe trazer uma palavra sobre o grande juízo do trono branco, que nos dá uma informação da parte de Deus. Deus nunca escondeu o futuro para aqueles que creem, para aqueles que leem a palavra. Deus nunca escondeu o futuro daqueles que querem o conhecer e que querem saber mais dele através da sua palavra. Todos estarão face a face com Deus. Preste atenção ao que eu lhe vou dizer. Todos estarão face a face com Deus. E você é respaldado por aquilo que você fez em vida. Se você reconheceu que é um pecador, que errou, que falhou, que teve pensamentos impróprios, ações impróprias, talvez você possa me estar a ver neste momento, através deste podcast, numa cama do hospital. Talvez você me possa estar a ver numa prisão, privado de liberdade. Mas sabe uma coisa?
Hoje esta palavra vai ao encontro do seu coração como uma palavra de Deus para a sua vida. Deus hoje está a falar consigo ao seu coração. Eu sei o que estou a dizer, eu tenho a certeza, porque a palavra de Deus me dá respaldo, me dá conhecimento disso. Quando nós estivermos face a face com Deus, você não vai ter argumentos sequer para abrir a boca. Sabe porquê? Porque Deus tudo vê da sua vida. Você sabe aquela atitude que você fez, que pensa que ninguém sabe, Deus sabe. Você pensa que aquela mentira que passou despercebida a toda a gente, ninguém sabe, Deus ouviu, Deus sabe das mentiras que você falou, Deus sabe das mentiras que você guardou no seu coração, Deus sabe da hipocrisia que você viveu, Deus sabe do engano que você viveu e que você vive ainda hoje em dia. Deus sabe, porque Deus sabe todas as coisas. Mas sabe uma coisa? O amor de Deus é grande e poderoso para com a sua vida. Deus o deseja abraçar, o amar, lhe dar um sentido de vida. Deus deseja ter comunhão consigo. Ei, Deus hoje o chama para se sentar à mesa da comunhão com Ele. Deus hoje o chama, através de Jesus, para se sentar à mesa da comunhão com Ele, de aprender dele, de o conhecer, de conhecer o coração de Deus. Deus não é um Deus irado consigo. Deus não é um Deus irado consigo. Deus é um Deus de braços abertos para o abraçar. Quando você chegar à presença de Deus, um dia que você saia deste mundo, desta terra, você estará face a face com Deus. E sabe, nesse momento, não vale a pena você encontrar desculpas ou justificação. Eu não fui à igreja ouvir a palavra de Deus, eu não quis conhecer mais Deus por causa do meu trabalho. O que é que iria dizer o meu patrão? O que é que iriam dizer os meus colegas? Eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca prestei muita atenção a isso, porque eu não tinha tempo. Não, eu nunca quis saber de Jesus, porque para mim são coisas de religiosos. Eu conheço alguns que dizem que ter fé em Cristo, ter fé em Deus, é ter uma vida meio de demente cerebral. Eu conheço pessoas que dizem que aqueles que têm amor a Deus e que observam a sua palavra e cumprem a sua palavra são considerados loucos. Deixe-me mais longe, eu não o queria dizer. São considerados atrasados mentais. São pessoas que não sabem pensar por eles próprios. São pessoas que a vida nunca sorriu. São os pobrezinhos que não tinham nada. Passavam fome, tinham dificuldade. Então precisaram-se de agarrar a Deus como uma fé cega. Uma fé sem sentido. Uma fé que, coitadinhos, eles passam a vida na igreja. Coitadinhos, eles passam a vida a ler a Bíblia. Coitadinhos. Eu conheço quem pensa assim. Eu conheço quem pensa assim. Mas sabe, há uma coisa que nós nunca devemos esquecer. Hoje, Deus tem os seus braços abertos através daquilo que Jesus fez pela sua vida, pela vida da humanidade. Ele pagou o preço para nos libertar do poder do pecado, para nos libertar das mãos do inimigo da nossa vida. Porque deixe-me dizer-lhe uma coisa. Toda a gente, quando ocorre alguma coisa de mal, Deus é Deus de tudo. Deus é Deus de tudo. Houve aquele acidente porque Deus quis. Aquele correu mal porque Deus quis. Aquela situação foi uma tristeza porque que Deus é este? Mas sabe uma coisa? Eu tenho que lhe dizer isto. Nós temos Deus de braços abertos para nós, mas nós temos um inimigo das nossas vidas também a querer dar-lhe o colo daquilo que desagrada a Deus. Eu vou repetir. O inimigo da sua vida sempre lhe vai dar o seu colo para que a sua vida, você nunca sinta a necessidade de conhecer Deus, de abraçar a Deus e de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eu conheço pessoas que através da riqueza se afastaram de Deus. Eu conheço pessoas que através de uma vida próspera nunca quiseram saber de Deus.
Deus é só para os maus momentos. Deus é só para eles dizerem que Deus não é justo. Deus não é justo. Há tantos acidentes. Deus não é justo. Há tantas pessoas doentes. Deus não é justo. Há tantas famílias que atravessam dificuldades. Deus não é justo. Ei, Deus é justo. E é justificador daqueles que o creem. Sabe? Quem é injusto não é Deus. Quem é injusto é aqueles que não se aproximam dele e não abraçam o plano dele para a sua vida. Porque a verdadeira justiça está em Deus. Porque Deus é tão justo, para que você tenha a alegria da salvação. A alegria de se encontrar com o Criador. A alegria de ter uma vida com sentido. Uma vida feliz, próspera. Ele já o fez quando enviou o seu filho para morrer por si. Sabe? Há uma coisa que dizem que tem toda a razão. Deus é justo. Sim, Deus é justo. Porque se Deus não fosse justo, Jesus não vinha à Terra. Sabe o que é que nos diz o Evangelho de João no capítulo 3, no versículo 16? Deus amou a humanidade de tal maneira. Presta atenção. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu. Deu o quê? Deu o melhor que ele tinha. Deu Jesus Cristo. Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha vida eterna, tenha a zoe de Deus, tenha comunhão com Deus, possa dialogar com Deus, possa viver com Deus, habitando no seu coração. Deus amou tanto a humanidade, Deus amou tanto a sua vida, que Ele deu Jesus. E se o que Ele deu você não o receber, não culpe a Deus pela sua vida miserável. Não culpe a Deus porque a vida está de acordo com aquilo que você quer. Talvez você seja como algumas pessoas que eu conheço, que só falta cantar a canção do Martinho da Vila. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Nós temos uma palavra a dizer sobre a nossa vida. A nossa vida é o bem mais precioso a seguir a Jesus Cristo que Deus nos deu. Deus deu-nos a vida, a capacidade de respirar, a capacidade de pensar, a capacidade de agir. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, você não é nada enquanto não entender que tudo aquilo que você tem foi Deus que lhe deu. Deus deu-lhe a vida, Deus deu-lhe tudo. Deus deu-lhe um cérebro para pensar, uma boca para falar, ouvidos para ouvir, mãos para tocar, pés para caminhar. Deus deu-lhe a sua vida. Agora você faz da sua vida aquilo que você quiser. Evangelista, explique-me lá isso. Eu vou-lhe explicar. Quando Deus criou e formou Adão do pó da terra e soprou sobre Adão o espírito de vida, Deus deu-lhe a vida. Deus deu-lhe a vida. Mas sabe uma coisa que é interessante? Deus não foi um manipulador da vida de Adão. Deus não manipulou Adão. Preste atenção ao que eu lhe vou dizer, que talvez seja a verdade mais profunda que você jamais ouviu na sua vida. Deus não manipula ninguém. Deus não manipula a sua vida. Deus não faz com que você tenha que viver numa prisão, numa masmorra para fazer tudo aquilo que Ele... Não. Deus deu-lhe uma consciência e Deus deu-lhe algo que você ainda não entendeu. Deus deu-lhe o livre-arbítrio para que você decida sobre a sua vida. Deus não é um Deus manipulador. Deus é um Deus que criou a humanidade para ter comunhão com ela. Entenda porque é que o inimigo, entenda porque é que Satanás, o acusador da sua vida, não quer que você se aproxime de Deus. Porque o sonho de Deus, entenda, o sonho de Deus é que a humanidade tenha comunhão com Ele. Deus tem prazer e alegria na comunhão do homem. Deus tem prazer e alegria na interligação do homem. Deus criou a igreja. Jesus, a cabeça da igreja. A igreja, o corpo de Cristo, num casamento perfeito.
Quando você ler a Bíblia, você vai entender quando a palavra de Deus nos fala sobre Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Porque Deus tem connosco um compromisso de casamento eterno. E você hoje pode decidir se você quer ser a noiva de Cristo ou se você quer ser uma prostituta que não quer saber de Cristo. Evangelista, as suas palavras são duras. São, mas é a palavra de Deus. As palavras são um bocado complicadas, evangelista. São, mas são a palavra de Deus. Sabe uma coisa? Eu amo toda a gente. Eu amo toda a gente. Mas o meu amor é em querer ver toda a gente rendida aos pés de Deus, em comunhão com Deus, adorando a sua glória, adorando a sua palavra, adorando o esplendor da glória de Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para ter sucesso para nós próprios. Nós fomos criados para ter sucesso com Deus. Através de Deus. Sabe uma coisa? A nossa vida é um recipiente da glória de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos canais de bênção de Deus. Evangelista, porque é que há tanta fome no mundo? É simples. Porque o homem prefere ser muitas vezes alguém que gera maldição do que alguém que se coloca para ser bênção de Deus. Sabe uma coisa? Sabe porque é que Deus ama a humanidade? Deus ama a humanidade porque Ele se expressa também através de nós. Você sabia? Deus se expressa através de nós. Sabe como é que Deus vai alimentar um mendigo que está à sua porta? Com os seus bens, com os seus dons, com o dinheiro que Ele faz chegar à sua mão. Sabe como é que Deus vai trazer alegria a todos aqueles que estão no hospital a sofrer? Através da sua visita, através das suas orações, de você ir aos hospitais somente para abraçar e dizer: Deus te ama, Cristo te ama, não tens que estar enfermo, Cristo te cura hoje, já e agora. Evangelista, porquê é que você diz isto? Porque a palavra de Deus nos dá a certeza que a cura de Cristo foi conquistada para nós há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Ele verteu o seu sangue para pagar pelos nossos pecados e nos libertar da consequência do pecado, enfermidade, doença, pobreza. É maldição. É uma maldição que foi gerado através do pecado. Amados, eu hoje neste podcast, eu tenho pouco tempo para falar a sério, eu já ultrapassei todo o tempo possível. Nós vamos passar este podcast certamente em vários vídeos, porque eu quero falar o que hoje Deus coloca no meu coração para lhe dizer. Quando acontece alguma coisa errada, porque Deus é injusto. Não. Ele foi justo. Injusto é você não o querer conhecer. Injusto é você não querer ter comunhão com Ele. Injusto é você ser aquela pessoa que sabe tudo, mas não sabe nada de Deus. Sabe o que é que eu acho interessante? Há tanta gente que sabe tudo, mas não sabe nada de Deus. Eu prefiro conhecer tudo de Deus e nada do que me rodeia, do que eu ter a sabedoria humana, carnal, de achar que sei tudo, mas que eu não sei nada de Deus, não conheço nada de Deus. Não conheço o coração de Deus. Sabe, ocorre-me agora algo interessante. A determinada altura, quando Jesus entrou em Jerusalém, quando ia para entrar, Jesus chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha abraça os seus pintos. A humanidade hoje em dia, em todas as nações isso acontece. Se ouvisse o clamor de Jesus, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Portugal, se tu entendesses que eu te quero como uma nação que manifesta a minha glória, que manifesta a minha justiça,
uma nação que tem um coração social, um coração de ajuda, um coração, uma nação que tem um coração de sofrer com os que sofrem, de abençoar aqueles que necessitam de bênção. Se nós entendêssemos, amados, se nós entendêssemos que a prosperidade das nações é para a glória de Deus e não para esbanjar em bilhões de dólares em armamento. Bilhões de dólares em armamento. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Sabe qual é a hipocrisia da humanidade? É se referir à fome em África. De forma hipócrita. Ouça o que eu lhe estou a dizer. De forma hipócrita. Porque aquilo que se paga em armamento de guerra de um mês alimentava nações carenciadas de comida durante anos e anos e anos. Sabe porquê? Porque o homem não abraça a Deus. Porque o homem não quer Deus. Porque a humanidade acha que Deus é um Deus distante. Ainda não entendeu que Deus é um Deus perto. Um Deus muito perto. E um Deus que vai julgar as nações. E um Deus que vai julgar autoridades. E um Deus que vai julgar indivíduos, pessoas. E Deus vai julgá-lo. Assim também. Ou você está respaldado pela palavra. Ou você entende que é um miserável pecador. Se arrepende no seu coração. E entrega a vida a Cristo. Ou você continuará numa cegueira ainda que você pensa que vê. Jesus ensinou isso mesmo. Quando muitas vezes os próprios religiosos disseram a Jesus: nós vimos o que tu estás a fazer, nós te observamos. E Jesus disse: se vocês me observassem, vocês jamais eram cegos. Mas porque não me querem observar, vocês permanecem cegos. Assim é a humanidade. Você tem duas escolhas. Ou olha para Cristo e conhece a Cristo, abraça a Cristo. Ou você continua a pensar da sua maneira, do seu jeito, a atribuir a Deus tudo aquilo que você quiser. Mas quem é você para falar de Deus, se você não conhece a sua palavra, a sua vontade? Você não conhece o amor que Deus derramou pela sua vida. Quem é você para dizer a Deus: porque é que tu, como oleiro, criastes o barro? O barro deve de entender o oleiro. Não é o oleiro que tem que olhar para um barro uniforme, cheio de impurezas. Nós, como barro, devemos desejar ardentemente na nossa vida, no nosso coração, o abraço de oleiro, da perfeição do oleiro, de sermos a peça, a escultura que Ele deseja desenhar através da nossa vida. Você sem Cristo é o mais miserável de todos os homens. Sem Cristo, você é cego, pobre, miserável e nu. O que me impacta neste texto é que Jesus sabia que estava um homem a sofrer há 38 anos. Volto a repetir, 333 mil horas esperando um sinal da parte de Deus. Parece a humanidade hoje em dia, esperando sinais da parte de Deus. Jesus foi até este homem, sabendo tudo sobre a sua vida. E sabe o que é que me alegra e me faz feliz? É que Jesus chega perto deste homem, vendo-o deitado. Jesus viu este homem deitado no chão, prostrado, sem força para caminhar. Ele não tinha força para poder se mover. A menos que você aceite Cristo, a menos que você conheça mais de Deus, você nunca terá força para se levantar e ir até Ele. O seu coração tem que o desejar. O seu coração tem que desejar conhecê-lo para que se arrependa dos seus pecados. Ah, evangelista, eu ouço tanto falar em pecado. Pecado é aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz que entristece o coração de Deus. Jesus conhecia este homem que estava naquele tanque há 38 anos.
Jesus, ao vê-lo, sabendo que estava assim há muito tempo, ei, Jesus sabe como você está. Jesus sabe tudo da sua vida. Ele sabe o que você tem sofrido. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe os seus esquemas de vida. Ele sabe tudo sobre si. Jesus sabia que este homem estava assim a sofrer. Quando Jesus chegou perto deste homem, ele foi tão direto com este homem. Jesus chegou perto dele e disse-lhe uma frase que ecoa no meu espírito, ecoa no meu coração, como uma palavra de fé. Jesus chegou perto deste homem paralítico, havia 38 anos, sem qualquer esperança, e perguntou-lhe: queres ser curado? É tua vontade seres curado? Tens interesse em não permanecer nessa miséria? Tens interesse em mudar radicalmente a tua vida? Tens interesse em não querer depender de mais ninguém a não ser de mim? Queres ser curado? Talvez este homem pudesse dizer: não, eu não quero. Se fosse nos tempos atuais, eu até era capaz de entender. Porque se calhar, se Jesus nos tempos atuais chegasse perto de muita gente e perguntasse: queres ser curado? Alguns diziam que não, porque recebem tantos benefícios, tantos apoios do Estado. Alguns recebem tanta caridade, de compaixão e de misericórdia dos outros, que iriam dizer a Jesus: não, 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 eu quero permanecer enfermo. Mas Jesus foi bem claro para ele: queres ser curado? E este homem olha para Jesus, não sabendo quem ele era, não sabendo quem ele era, e disse: Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque quando a água é agitada, outros são colocados lá, mas eu não tenho ninguém. Sabe? Jesus olha para este homem e eu creio de todo o meu coração que no olhar de Jesus para este homem entendeu que Jesus iria agir. Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? Ele disse: não tenho ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu estou aqui. Eu não tenho ninguém, eu estou aqui. Eu sou a cura das tuas feridas. Eu tenho a resolução dos teus problemas. Eu tenho a palavra que tu necessitas. Mas eu tenho a autoridade que tem poder sobre todas as coisas. Queres ser curado? E este homem respondeu: não tenho ninguém. Ele tinha à sua frente o que você, muitas vezes na sua vida, teve a oportunidade de observar Jesus e de buscar a autoridade de Jesus. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Porque se eu tivesse, eu já tinha sido curado. É interessante que Jesus se aproxima deste homem que é paralítico. O cego podia correr, o surdo podia correr, o paralítico não podia correr, precisava de alguém. Você entende? Este homem estava completamente dependente de algo. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa. Este homem, toda a vida, os seus olhos nunca tiveram na vertical, tiveram sempre na horizontal. Para este homem: Senhor, eu não tenho ninguém. E olhava ao redor. E Jesus olhou para ele e disse: queres ser curado? Para ele mudar a sua visão, de olhar ao seu redor, a olhar para a miséria, a olhar para a resolução que podiam vir dos outros, e que pudesse olhar para cima e entendesse que quando o homem olha para Cristo, o homem olha para Deus e não precisa, para a solução dos seus problemas, de mais nada do que a graça e a misericórdia de Deus. Jesus tinha esta graça para este homem. Jesus tinha a misericórdia para com este homem. Jesus tinha compaixão por este homem.
Deixe-me dizer, compaixão é ter o mesmo sentimento, é ter a mesma dor de quem está a sofrer. Jesus teve compaixão deste homem. E porque teve compaixão, e porque teve misericórdia, e porque o amou, e porque o conhecia o seu choro, conhecia as suas orações, conhecia a sua tristeza, as suas frustrações, conhecia que muitas vezes ele quis desistir da própria vida. Jesus olhou para ele e disse-lhe apenas algo. Jesus falou sobre a sua autoridade. Jesus olhou para este homem e disse: queres ser curado? Este homem disse: Senhor, não tenho ninguém. E Jesus olha para ele e diz: levanta-te. 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 Este homem estava paralítico há 38 anos. Este homem jazia juntamente com uma multidão. Este homem não tinha força para se levantar, mas Jesus, com uma autoridade suprema, disse: levanta-te. E este homem tomou uma decisão. Ele levantou-se. Ele podia não se ter levantado, mas ele levantou-se. Porque quando nós nos levantamos perante as dificuldades da vida, em fé com Deus, em fé na sua palavra, em fé na sua autoridade, em fé na integridade de Cristo, quando nós nos levantamos, a bênção vem, um milagre vem. Ei, levanta-te hoje. Levanta-te porque a tua família é uma bênção. Levanta-te porque o teu trabalho é uma bênção. Levanta-te porque a prosperidade que Deus está a trazer à tua vida é para te tornar próspero, para ser uma bênção para ti e para todos aqueles que vivem em dificuldade ao teu redor. Levanta-te, toma a decisão de te levantares. Jesus olhou para este homem e disse: levanta-te. Levanta-te. Este homem, quando se levantou, Jesus disse: toma o teu leito. Sabe? Toma a tua cama. Sabe, naquela altura, durante 38 anos, a única companhia que este homem verdadeiramente tinha como dele era aquela esteira, era aquela cama, era o amparo. Aquela cama, aquela esteira que estava no chão, o faria lembrar de 38 anos de sofrimento. Levanta-te, mas não esqueças daquilo que foi o teu suporte na tua dor. Levanta-te. Toma a tua esteira, o teu leito, a tua cama e anda. Levanta-te. Nunca te esqueças daquilo que te trouxe sofrimento e caminha para vencer aquilo que te trouxe sofrimento. Foi o que Jesus disse a este homem. Queres ser curado? Não tenho ninguém. Ele tinha Jesus. É como hoje. Quer ser curado? Você que está numa cama do hospital, quer ser curado? Você vai dizer: os médicos dizem que não há cura. Os médicos dizem que eu nunca vou sair daqui. Quer ser liberto de uma prisão? Quer ter a liberdade de viver com Cristo? Levante-se. Recorde-se daquilo que tem sido o seu sofrimento. E ande nele. Ande em Cristo. Caminhe em Cristo. Caminhe em Cristo. Caminhe na sua palavra. Você será livre quando conhecer a Jesus. Esteja onde você estiver, você será livre. Você terá a alegria da vida. Você terá esperança. E preste atenção. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele agirá em seu favor. Ouça, você pode estar num presídio agora, deixe-me dizer, Deus agirá em seu favor. Somente levante-se, tome o seu leito e ande, e ande, e ande. Porque este homem, quando Jesus lhe disse: levanta-te, ele se levantou. Pega
o teu leito, a tua esteira. E ele pegou. Não era apenas para se levantar e pegar naquela cama que tinha sido um amparo. Eu não somente vou-te curar, eu vou-te fazer andar e caminhar. Senhor, eu não tenho ninguém. Eu vou-te fazer caminhar. E o paralítico pensou, ok, mas o que é que eu tenho que fazer? Levanta-te. Ele teve que se levantar. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para te dizer, levanta-te. Porque há uma palavra de autoridade de Jesus. Levanta-te e anda, caminha. Caminho como? Caminha pelo caminho. Qual caminho? Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade que tu necessitas de conhecer. E Ele é a vida que tu precisas de beber. Levanta-te e anda e caminha. Enquanto aquele homem teve 38 anos naquele tanque, sem qualquer tipo de esperança, ele não podia andar. Mas quando ele se levantou, ele andou. Amado que está a ver esta live, onde quer que você esteja, Deus usou este podcast para falar hoje ao seu coração. Levante-se. Levante-se em fé. Entenda que Deus o ama. Deus tem um plano para com a sua vida. Deus tem um propósito para com a sua vida. Deus o ama tanto que fez com que esta palavra hoje chegasse aos seus ouvidos. Talvez você possa dizer, eu irei ouvir outra vez e depois tomo uma decisão. Não faça isso, porque se há uma coisa que nós não temos domínio nem controlo, é sobre a nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. E a nossa vida é apenas um sopro. É apenas um sopro. Hoje, levante-se. Levante-se para conhecer Jesus. Levante-se para reconhecer que você tem errado, que tem vivido fora de padrões morais, sociais, que você não tem tido a forma correta de viver para si, para a sua família, para todos aqueles que convivem consigo. Você tem errado, e tem errado muito. Mas você tem errado, porque a sua natureza o leva a ser um pecador. Mas quando você agora aceitar a Jesus Cristo como o seu Senhor e único Salvador, o peso do pecado e das suas consequências é retirado sobre a sua vida. E você pode caminhar na vida que Deus tem para si. Eu tenho a certeza que você tem sonhos, que você tem projetos, que está no seu coração. Deixe-me dizer-lhe que há sonhos que você tem na sua vida, que não foram sonhos que você criou, foram sonhos que Deus criou para si. Então, tome conta desses sonhos e caminhe em Cristo Jesus com a vitória de ser uma bênção. Eu sou o evangelista Vítor Garcia, pode-me acompanhar em todas as redes sociais, evangelista Vítor Garcia. Veja, reveja e partilhe com os seus amigos através do YouTube e do Spotify, evangelista Vítor Garcia. Foi um prazer, uma alegria e uma honra ministrar a palavra de Deus para si. Deus abençoe e até ao próximo podcast.